a todos. Declaro aberta a 14ª sessão ordinária, hoje, dia 3 de maio de 2023. Apreciação e aprovação da ata da sessão ordinária da 13ª, realizada no dia 26 de 4 de 2023. Embargador Mendes Forte. Pela aprovação, presidente. Embargador Paulo. Aprovação, presidente. Embargador Lucena. Pela aprovação. Declaro aprovada. Vamos agora começar. A doutora Ângela Góes do Amaral Albuquerque Leite, que está com o Ministério Público, doutor Francisco Kleber Oliveira Ribeiro, do Ministério Público. E agora eu vou começar com os processos com pedido de sustentação oral. Primeiro, 667, apelação número 0511-76750, 2011, 806001. Processo é da relatoria do desembargador Everardo Lucena. Apelante Potiguara Frota Ferreira Gomes Júnior. Apelado Porto Freire Engenharia e Incorporação Limitada. Advogado Dr. Gilberto Albuquerque Neto. Com a palavra o eminente relator. Bom dia, doutor Gilberto. Bom dia, doutor. Em dado que Vossa Senhoria se dispensa a leitura do relatório. Dispenso. Então, Vossa Senhoria com a palavra para a sustentação oral no prazo regimental. Bom dia. Saúde a todos. A pessoa em especial do eminente relator, a pessoa que eu tenho a satisfação de ver aqui, pelo menos por videoconferência, doutor Paulo Ayrton de Albuquerque Filho, grande especialista em direito imobiliário, que entusiasma toda essa classe. Saúdo ao membro do Ministério Público, servidores e colegas presentes. Tentarei ser sucinto e talvez o caso nem necessitasse de uma sustentação oral, se não fossem algumas pequenas nuances importantes ao caso. É simples. Trata-se de um credor da Porto Freire. Pois não. Acho que tem que comunicar o Paulo aí. Pode ser assim, acho. Comunicar aqui mesmo. Guardou Paulo. Quem votaria nesse processo seria o desembargador Carlos Alberto, só que ele se declarou aqui suspeito? Suspeito. Certo? Então, Vossa Excelência vai votar nesse processo, só chamando a atenção. Ok. Tá jóia? Ok. Então, voltemos. Uma ação, credor em uma ação que, na verdade, nem deveria existir. Ele adquiriu um imóvel e, estando inadimplente de algumas parcelas, simplesmente, algum dia, recebeu uma carta dizendo: você perdeu seus direitos a unidades, ela foi vendida, você não tem nada a receber. Sendo que, à época, a jurisprudência já era muito bem clara, inclusive no Tribunal Superior, no sentido de que não se poderia haver retenção total. Mesmo assim, por resistência da promovida, teve que se recorrer ao judiciário. Essa ação tramitou em primeira instância de 2011 a 2016, até onde sobreveio o julgamento. Não é razoavelmente, peço venha o magistrado que a julgou, mas foi um pouco além do necessário. 5 anos numa ação em primeira instância, sem instrução. E depois disso, em 2016, transitado e julgado, foi interposto o procedimento de cumprimento de sentença. O procedimento de cumprimento de sentença ele demorou quase 1 ano para ser despachado. E quando ele foi despachado, despacho padrão, intimando o advogado a pagar. Todavia, entre a interposição do cumprimento e a sentença, timidamente, o advogado do executado subestabeleceu os poderes. E realmente, diga-se de passagem, a intimação para pagar, ela sobreveio em nome do advogado anterior. Então, peticionaram, chamando feito a ordem, isso ainda em 2018, pedindo a nulidade do ato e a devolução do prazo para pagar. Acontece que não havia mais ato a ser praticado. A demanda estava transitada em julgado.
Quando o juiz intima para pagar, é para pagar. Não cabia mais ali discutir o mérito, o que cabia discutir era algum excedente. E como o bloqueio que aconteceu foi parcial, no mínimo aquele valor seria revertido como pagamento. O direito ao contraditório, ele não pode ser uma nuance para o protelamento do processo. Já estava em égide, à época, o novo CPC, que dizia que quando o advogado perde prazo pede devolução de prazo, naquele mesmo ato, deve ele já se manifestar. E não meramente pedir devolução do prazo para depois vir a se manifestar. E assim não o fez. Então, a juíza pediu, chega até, ela intimou o advogado para que agora sim efetuasse o pagamento que já estava bloqueado, mas mantendo o bloqueio. O advogado é intimado, novamente ele não paga e joga a mesma petição arguindo, dizendo que não tinha sido intimado antes. Em 2018, pela primeira vez, foi pedido o levantamento de valores. Esse pedido não foi apreciado. Em 2019, mais uma vez, foi pedido o levantamento dos valores que estavam bloqueados. Esse pedido não foi apreciado. Em 2021, mais uma vez, foi pedido, tudo isso continuado, o levantamento dos valores. E esses valores continuaram sem, esse pedido continuou sem ser apreciado. Em 2022, a Porto Freire tem a falência decretada. Acontece que aquele valor que estava bloqueado, ele já estava bloqueado há 3 anos antes, quando a empresa era sólida. Ele já não estava mais no patrimônio. Ele já estava em uma conta judicial. Ele não é atingido pela falência. É verdade que todos os créditos agora têm que se submeter ao regime falimentar. Mas o crédito que existe ainda é a diferença entre o valor que já estava bloqueado, que já não mais compunha, de forma alguma, o patrimônio da devedora. Então, é basicamente isso, Excelências, que nos traz a fazer sustentação, porque, vista uma conduta da devedora que desde o começo foi eivada de má fé, fazer com que ela se beneficie em todos os atos procrastinatórios ao desenvolvimento da justiça e a efetividade da mesma, seria, no mínimo, beneficiar a própria malícia. Então, encerro minhas palavras e agradeço. Presidente, após a sustentação oral do eminente de advogado, e veio uma dúvida que eu vou retirar o processo de mesa, de vista regimental, e trago na próxima sessão. Vista concedida. Bom dia. Eu chamo a julgamento o 126, agravo de instrumento 0623 974 0922 8060000. Agravante LAP, representado por JBAT. Agravado BCP, advogado doutor Miguel Rissa. Agravante. E o outro também, o próximo, é as mesmas partes para chamar, né? Relator. É o 6127, agravo de instrumento 0636 844 86 2022 8 060000. Agravante também LAP, representado por JBAT, agravado BCP. Também o doutor Miguel Rissa também é advogado, tanto pela parte agravante. Também a relatoria do desembargador Everardo Lucena. Doutor Miguel Rissa, por favor. Senhor relator, Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia, doutor Miguel. Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório? Então, com a palavra no tempo regimental. Mas, no caso, você vai julgar em conjunto os dois, não? Um e outro. Um e outro. Vai julgar um e outro. Então, o senhor vai fazer a defesa, a sustentação no 61, no 0623. Se quiser fazer no tempo estendido os dois, para não ter que parar de julgar, pode fazer. Pois é, então fica na sua opção, viu? Na verdade, senhor presidente, o segundo é uma execução. Tá? Não sei se
seria cabível a sustentação oral no segundo. Pois é, Mas inclusive... foi pedido aqui. Não, ele não pediu, não. Ele pediu só em um. Vai botar aqui em 2. Vai pedir nos dois? Ah, Mas não, a execução não cabe, né? não, mas o caso ele pediu, fica à vontade, doutor. Porque já que você está aqui, tudinho, nós vamos... Obrigado, senhor presidente. Bom, muito bom dia. Bom dia, senhor presidente, demais integrantes desta Câmara de Direito Privado, serventuários aqui presentes, representantes do Ministério Público, da Defensoria. Senhor presidente, serei breve quanto a este processo, porque eu acredito que ele não demanda maiores elucubrações. É uma ação revisional de alimentos, tá? De um adolescente que hoje tem 15 anos e que nós pretendemos revisar um acordo de alimentos que foi firmado no ano de 2012, quando ele era, então, uma criança com 5 anos de idade. Naquela época em que foi firmado o acordo, firmou-se um valor fixo de R$ 1.200. Esse valor seria corrigido anualmente pelo IPCA, isso ficou consignado no acordo, além de despesas in natura, despesas com escola, plano de saúde e com atividade física da então criança. Pois bem, 10 anos depois, muita coisa mudou na situação desse jovem, tá? Uma alteração bastante relevante foi na situação financeira do pai da criança, do pai do adolescente, que hoje é o agravado. O pai da criança, na época em que firmou o acordo, senhor presidente, ele era um analista judiciário do TRT. Em seguida, no ano de 2019, ele assumiu o cargo de juiz do trabalho da 2ª Região, em São Paulo. Só isso aí a gente já percebe um acréscimo significativo nos seus rendimentos, um acréscimo significativo na sua possibilidade. E não é só. Ele assumiu esse cargo na Justiça do Trabalho em São Paulo e optou por fixar moradia na cidade de Natal. Ele mora na cidade de Natal e exerce seu trabalho, sua judicatura por videoconferência na jurisdição de São Paulo. O que é que eu quero dizer com isso? Que ele, o agravado, ele sequer mora com o adolescente, né? Ele não tem sequer a guarda compartilhada. O adolescente mora exclusivamente com a mãe, sem guarda compartilhada e sem uma visitação regulamentada, né? Quero dizer com isso que o adolescente, ele também, as despesas com moradia desse adolescente devem ser custeadas por ele, que sequer exerce uma visita regulamentada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a mudança na situação da mãe do jovem. A mãe do jovem é uma advogada, uma profissional liberal, que contraiu novas núpcias depois do acordo de alimentos. Ela se casou novamente e desse casamento resultou o nascimento de 2 outras filhas, que ela precisa garantir um sustento. Tudo isso está provado nos autos do nosso agravo de instrumento. Tá? Uma dessas filhas, inclusive, tem diabetes, por exemplo. Diabetes, a gente sabe que ela precisa ser tratada com um tratamento específico de infusão contínua de insulina. É um tratamento caro, tá? Que ela precisa contribuir para o custeio, né? Ela e o pai dela, dessa criança. Então, mas ela também precisa participar desse custeio. Então, nós tivemos aqui um aumento significativo, claro, evidente, da possibilidade do pai, do agravado, do pai do jovem, e um decréscimo intuitivo da mãe. Decréscimo patrimonial, decréscimo uma diminuição da possibilidade dela por ter ela constituído uma nova família. E, finalmente, nós temos a mudança na alteração do jovem, né? Ele era uma criança de 5 anos de idade, hoje ele tem 15. Um jovem de 15 anos de idade, ele precisa se alimentar mais, ele precisa socializar, ele tem necessidades financeiras que, financeiramente, representam bem mais, eu acho que todos nós sabemos disso, do que uma criança de 5 anos de idade, né? Ele é um adolescente. Então, o que foi que aconteceu? O valor fixado em 2012 era de R$ 1.200, corrigido anualmente. Corrigindo esse valor com a correção anual, a pensão devida até então até 2020, era de R$ 1.800. Desculpa, até 2022, era R$ 1.800.
Com o nosso pedido de revisão, o juízo de primeiro grau fixou provisoriamente alimentos no valor de 10%, sem prejuízo da contribuição in natura, que já era devida, mas ele fixou o pensionamento para 10% da remuneração do agravado. 10% da remuneração do agravado vai representar um aumento na pensão alimentícia de R$ 400. R$ 400, senhor presidente, não reflete a mudança da possibilidade financeira de um pai, do agravado, que era analista e passou a ser magistrado. Tá? Então, nós estamos aqui com o nosso agravo e que não mora com a criança. Repito, ele não mora, não é que ele não mora com a criança, né? A criança mora, o jovem mora com a mãe, mas ele sequer visita, ele sequer tem uma guarda unilateral, ele sequer tem uma visita regulamentada. Né? Então, os jovens, todas as despesas com moradias estão sendo custeadas com a mãe, que já está sobrecarregada com o custeio de sua nova família que ela constituiu. Então, é por essas considerações, senhor presidente, desembargador relator, que nós estamos aqui pugnando pelo provimento do agravo para que seja aumentado o valor do pensionamento para 40% dos rendimentos do agravado. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra é do relator. Quer fazer a do outro processo depois? Posso fazer logo, senhor. O outro processo é algo bem singelo também, senhor presidente. O que foi que aconteceu no processo de execução? Porque não só a pensão está defasada, como ele também não vinha pagando o valor integral. Então, nós ingressamos com a execução de alimentos. Né? O que foi que aconteceu no processo de alimentos? O jovem, no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2020, nesse período de um ano e 2 meses, ele morou com o pai. Tá? Fixou moradia em Natal com o pai. Na nossa execução, nós não pleiteamos, na execução de alimentos, nós não pleiteamos o pagamento desse período em que ele esteve com o pai. Nós excluímos, porque, evidentemente, se ele está morando com o pai, quem se responsabilizou pela subsistência do jovem foi o pai, a despeito de haver uma pensão fixada, mas é evidentemente que nós excluímos expressamente da nossa execução esse período. Pois bem, o juízo de primeiro grau, quando ele julgou a impugnação que foi apresentada pelo agravado, ele autorizou a compensação do valor devido com os valores que o pai pagou nesse período em que o jovem esteve morando com o pai. É um período que a gente não está cobrando, é um período em que o pai realmente pagou as despesas do menor porque era devido, porque, afinal de contas, o menor estava com ele. Então, nós entendemos que a compensação não é devida nesse caso. Tá? E tem mais uma questão bastante singela, desembargador relator, acerca da despesa com atividade física. Tá? Na época em que se firmou o acordo de alimentos, a atividade física que deveria ser custeada era uma atividade de natação. A criança tinha 5 anos de idade. Hoje ela tem 15, ela não quer fazer natação. Ela quer fazer outra atividade, ela quer fazer uma atividade física, uma academia, uma musculação, e o pai não autorizou. E aí o juízo de primeiro grau, ele disse que somente deveria ser pago o valor da atividade física se o pai também autorizasse. O pai, o agravado, ele não vai autorizar nunca, desembargador presidente, porque enquanto se mantiver essa situação, vai favorecê-lo, tá? E ele vai dizer que não, eu não autorizei, o que está lá é só futebol, é só natação, o que seja, então tem que ser essa, mesmo 10 anos depois de firmado o acordo de alimentos. Então, é sobre essas questões na execução, desembargador Everardo, que nós também estamos nos insurgindo, pedindo para que não seja compensado o valor que o magistrado de piso determinou do período em que o jovem esteve morando com ele, e que seja imediatamente também incluído no valor da execução o valor de atividade física que o jovem pretenda fazer, qualquer que seja ela. Obrigado. Vou passar a leitura do projeto de emenda do primeiro processo. Processual civil, agravo de instrumento, ação de alimentos, decisão que fixou alimentos no importe de 10% de todos os vencimentos e vantagens do alimentante, mantendo-se as obrigações in natura de custeio da mensalidade escolar anual, fardamento, plano de saúde, esporte, atividade física. Resignação do alimentante, pedido de majoração, alegação de alteração do trinônimo formado pela necessidade do alimentando e possibilidade financeira do alimentante e proporcionalidade da obrigação. Insubsistência, prestação alimentar que se traduz suficiente
para a manutenção do recorrente, necessidade de dilação probatória, recurso conhecido e não provido. O cerne meritório da insurgência restringe-se a averiguar proporcionalidade da pensão alimentícia arbitrada em favor do menor agravante, no importe de 10% de todos os vencimentos e vantagens a serem descontados em folha de pagamento do genitor, mantendo-se as obrigações in natura de custeio da mensalidade escolar, material escolar anual, fardamento, plano de saúde e de um esporte, atividade física. Revela-se proporcionais os alimentos arbitrados pelo juiz processante. Isso porque, em verificação da documentação trazida aos autos, vê-se que o reajuste concedido pelo juiz de piso levou em consideração a nova configuração remuneratória do alimentante agravado, uma vez considerado que a base de cálculo da prestação alimentar passará a incidir sobre a sua nova remuneração. O restou comprovado ainda que a obrigação alimentar do agravante seja inferior ao necessário à sua subsistência, circunstância que esmaece a formação do convencimento deste juiz quanto à necessidade de majoração da verba alimentar nesse momento. Recurso conhecido e não provido é como voto. Eu acompanho Vossa Excelência na íntegra. E o desembargador Carlos Forte? A sustentação, primeiro eu queria parabenizar o doutor Miguel pela sustentação. O doutor Miguel é cirúrgico nas considerações dele. A questão do voto relator, no meu entender, aborda bem a circunstância, inclusive, se fosse, por exemplo, nós estivéssemos falando aqui simplesmente sobre uma pensão alimentícia, que não levasse em consideração os alimentos, as obrigações in natura, eu até neste momento, porque se trata de agravo de instrumento, ainda tem uma instrução probatória a ser feita, ou pelo menos uma maior dilação probatória, eu até me quedaria aos argumentos do doutor Miguel. Entretanto, nós temos uma instrução probatória ainda, uma dilação probatória, existem a pensão relativamente aos alimentos in natura, a questão de plano de saúde, a questão da ginástica que Vossa Excelência aborda, o exercício e a parte esportiva, Vossa Excelência aborda no outro processo de execução, também está contemplado aqui. Há que se fazer apenas um ajuste relativamente a este tipo de esporte, para saber qual o mais adequado para o adolescente. Então, nessa circunstância, eu acompanho integralmente o voto do relator. Como Vossa Excelência disse, ainda vai ter instrução e tudo. Enquanto esse problema também da atividade, dependendo do custo de um e de outro, só é ajustar, parar. Mas aí, no caso, o que eu entendi que o doutor Miguel disse, seria também o problema do custo. Ele dizia que não pagaria porque não foi autorizado natação e é para fazer, ele quer jogar futebol, ou queria, mas ele vai fazer a modulação. Então, um resultado bacana, a unanimidade conhece do recurso e nega-lhe provimento. Quanto ao segundo, desembargador Lucena? Faço a leitura da emenda do segundo processo. Processual civil, agravo de instrumento, ação de cumprimento de sentença de obrigação alimentícia, decisão que entendeu pela possibilidade da compensação de despesas realizadas pelo pai com odontologia, consultas com alergologistas e sessões com psicólogo, não cobertas pelo plano de saúde, e resignação do alimentando. Alegação que a compensação implicaria em ônus pecuniário ao alimentando. Descabimento, custeio de atividade física, contratação de personal treiner à revelia do alimentante. Recurso conhecido e desprovido. O cerne meritório da insurgência restringe-se a averiguar a possibilidade de subtração do débito alimentar executado de custas extras suportadas pelo alimentante no período em que o alimentando encontrava-se sob sua guarda, período de janeiro de 2020 a novembro de 2021, bem como acerca da cobrança referente à atividade física realizada pelo agravante com personal trainer. Apesar do princípio da não compensação dos valores referentes à pensão alimentícia ser a regra do ordenamento jurídico brasileiro, essa incompatibilidade pode ser flexibilizada em situações peculiares, uma vez que os alimentos existem para suprir principalmente as necessidades básicas daqueles que os recebem. É incontrovérsia que o menor residiu com o agravado no período de janeiro de 2020 a novembro de 2021, tendo este arcado sozinho com todos os custos do filho, sem qualquer contribuição financeira por parte da genitora, sendo devido o crédito gerado em favor do alimentante referente às despesas médicas e odontológicas do alimentado.
Quanto às despesas com atividades físicas, não houve nenhuma comprovação acerca da contratação de personal trainer, nem tampouco autorização ou consenso entre os pais sobre a necessidade da contratação do aludido profissional. Nesse sentido, conheço o recurso para negar provimento. É como voto. Eu também acompanho Vossa Excelência. E o desembargador Forte? Também acompanho. Resultado, a Câmara, unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Ok, doutor Miguel? Obrigado, senhor presidente. Bom trabalho. Boa semana a todos. Chamo a julgamento 687, agravo de instrumento 06 293130 2023 8060000, agravante Uai Empreendimentos Imobiliários Limitada, agravado Marcelo Azevedo. O doutor Marcelo Azevedo, agravado, OAB de Distrito Federal 65263, está inscrito para sustentação de forma online. Com a palavra, o eminente relator. Bom dia, doutor Marcelo. Doutor Marcelo? Muito bom dia a todos. Bom dia, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Muito bem, doutor Marcelo. Então, pode ficar à vontade. Em primeiro lugar, peço desculpa a todos se não me dirigir com o vocativo correto, que é a minha primeira sustentação oral. Não tenho muita experiência em advocacia e, nesse caso, eu falo como parte advogando em causa própria. Apenas para colaborar, né, no intuito ali do que está previsto no artigo 6º aí do novo Código de Processo Civil, eu vou apresentar um resumo bem breve aqui da situação, que é uma situação muito diferente de várias outras envolvendo aí promitentes compradores e construtoras. Eu, no ano de 2011, fui um dos primeiros a fechar contrato com Cumbuco, Eco-Residência, Uai Cumbuco, numa unidade ali como um sonho de aposentadoria. Eu estava prestes a me aposentar e eu fiz um grande esforço para adquirir uma unidade lá de 2 quartos, para morar com a minha filha, que ela tem uns problemas de saúde, e eu quis premiar a gente com esse conforto, né? E comprei essa unidade na planta, fiz todos os meus pagamentos em dia. E o que acontece? Como esse empreendimento, eu acho que talvez todos os senhores, Vossa Excelência, conheçam, o Uai Cumbuco, que ele é um empreendimento diferenciado, ele foi objeto de compra por muitas pessoas de fora do Ceará. Então, tinha investidores internacionais, muita gente do Sudeste, e eu, na boa fé, com a melhor intenção possível, eu criei de forma assim inédita, né, um site para fazer o acompanhamento da obra. E durante 2 anos, mensalmente, eu postava vídeos, né, gravados lá no local, informando como estava o andamento, quais foram os avanços da obra, como estava sendo feito aquele projeto. E isso eu notei que, em determinado ponto, começou a incomodar a construtora, porque ela viu isso como uma fiscalização. E, de fato, ela, próximo de entregar na promessa que tinha no contrato de compra e venda, como é natural, né, ela extrapolou, além daquele prazo de 180 dias, que é de tolerância, muito mais tempo. No caso meu, eu deveria receber o empreendimento em 2014 e até meados de 2016 não tinha sido ainda entregue. Enfim, isso aí começou a haver uma pressão muito grande da construtora comigo para que eu tirasse o site do ar, para que eu não fizesse mais esses vídeos, para que eu não esclarecesse nessas situações aos demais compradores. E esses compradores, eles se uniram na minha liderança. Então, eu formei um grupo ali sem querer, não era meu objetivo, mas que ficou com força de exigir da construtora que ela cumprisse as condições estabelecidas no memorial descritivo, né? E ela teve que investir muito para isso, né? Melhorar a parte de jardinagem, o acabamento que estava fora do que era previsto, ela teve que modificar, enfim. Alegaram eles lá para mim que, por causa desse trabalho, eles tiveram milhões de prejuízo, mas que, na verdade, era para cumprir aquilo que a gente estava comprando. E o que aconteceu? Com isso aí, aconteceu uma coisa absurda. A construtora, simplesmente, sem minha anuência, rompeu o contrato que eu tinha de promessa de compra e venda.
ela simplesmente destratou, sem a minha anuência, sem a minha concordância, achando-se no direito de me devolver apenas 60% do que eu tinha pago e entrando com essa simulada ação de consignação em pagamento, que é o objeto aí que a gente está... que chegou até aí a esse agravo, né? Então, a construtora, na primeira instância, ficou insatisfeita com a certa decisão da juíza de que não aceitaria essa consignação, porque não houve um acordo entre as partes, e subiu isso aí para os senhores, né? Eu concordo plenamente com o que foi colocado no relatório. Não tenho nada contra. Principalmente naquilo que até parece uma derrota, para mim, né, parte autora, que a juíza, por cautela, achou por bem consignar no registro de imóveis esse contrato de compra e venda agora, já depois de vários anos, né? Esse contrato foi rompido em 2016 e agora, já muito tarde, já tem um novo proprietário lá, a construtora vendeu de forma ilegal esse imóvel pela segunda vez. Mas, enfim, para não prejudicar terceiro de boa-fé, não vejo um bom caminho nisso. Eu concordo com o que está no relatório, né, que acata ali a decisão, né, da juíza ali em primeira instância e não atende a parte agravante no sentido de reformar toda a decisão, apenas na questão de incluir no registro de imóveis essa verbação. Eu sou de acordo e era só isso que eu queria colocar no sentido de colaborar para a convicção dos senhores aí nessa decisão. Encerrou, doutor? Sim. Desembargador Carlos. Muito bem. Bom, o relatório é só para explicar, deixar muito claro, que o relatório espelha apenas o que foi colocado no processo, aquilo que está minuciosamente estabelecido dentro do processo, até mesmo com suas nuances. O julgamento é agora. Bom, agravo de instrumento, ação de consignação em pagamento, decisão extra petita, nulidade, venire contra facto proprium, supressão de instância, vedação, inversão do ônus da prova, hipossuficiência técnica, ocorrência, recurso parcialmente provido. Compulsão dos autos, observa-se que os argumentos e os documentos trazidos à baila permitem formular em parte um juízo de probabilidade acerca da existência do direito alegado pela agravante. Inicialmente, destaque-se que o juízo da 22ª Vara Civil, a COR, é competente para o processamento e julgamento da demanda, conforme se pode verificar pela decisão de declínio de competência, as folhas 409 e 412 dos autos do processo número 0-122-661-77-2016-8. Referida demanda encontra-se apensa a ação de consignação em pagamento originária, autos número 011-3638-10-2016-8. No tocante ao pleito de reforma da decisão sob o fundamento de ser extra petita, este merece acolhimento, de modo que inexiste pedido nos autos para averbação do contrato objeto da lide perante o cartório respectivo. Compulsão dos autos, conforme se verifica tanto no pedido de tutela feita em sede de contestação, na ação de consignação em pagamento às folhas 69/89, quanto na exordial da ação de obrigação de fazer as folhas 102 e 120, tal pedido de averbação de matrícula no imóvel não fora requerido. Assim, deve-se reconhecer a nulidade da decisão, somente da parte que determinou referida averbação na matrícula do imóvel, vez que o decisum recorrido excedeu os limites objetos da lide, violando assim o disposto no artigo 492 do Código de Processo Civil, verbis. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantia superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Quanto à alegação de venire contra facto próprio e o pedido de agravo,
pedido do agravo às folhas 374 e 377, deve-se considerar que estas questões não foram objeto de apreciação da decisão recorrida às folhas 380 e 382. Qualquer manifestação dessa instância sobre a matéria ocasionária torna-se uma evidente supressão de instância, conduta vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Por fim, quanto ao pleito para reversão da inversão do ônus da prova realizado, não merece acolhimento a tese recursal, eis que restou configurado nos autos a relação consumerista, nos termos do artigo 2º e 3º do CDC. Sendo assim, percebe-se claramente a incidência e a regulação do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que se trata de uma típica relação de consumo, cabível, portanto, a inversão do ônus da prova ante a vulnerabilidade técnica do consumidor perante todos os envolvidos na demanda originária, que possui expertise na atividade desenvolvida. Agravo de instrumento que eu conheço, mas dou-lhe parcial provimento. É o voto. Ei, eminente relator. Como vota o desembargador Paulo Ayrton? Presidente, eu acompanho o eminente relator, como já havia feito no voto provisório. Desembargador Everardo Lucena? Também acompanho, ratificando o voto provisório. Resultado da Câmara, a unanimidade conhece o recurso para dar-lhe parcial provimento. Chamo a julgamento agora o 6145, o agravo de instrumento número 0622-029-50, 2023-806-0000. Relatoria do desembargador Everardo Lucena. Agravante Itaú Unibanco S.A., agravado Ricardo Carneiro Filho. Advogado doutora Giovana Andretta. OAB Paraná. Aqui vai ser online. Com a palavra, eminente relator. Doutora Giovana. Oi, boa tarde. Bom dia, excelência. Vocês me ouvem bem? Tá ouvindo. Pode. Bom dia, doutora Giovana. Giovana, eu indago se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Claro, excelência. Eu também verifico aqui, doutora Giovana, que o Vossa Senhoria é agravante, defende os interesses da agravante, e o resultado do julgamento favorece o seu constituinte. Então, Vossa Senhoria também dispensa a sustentação oral? Dispensa, excelência. Eu vou passar a leitura aqui do projeto de emenda. Agravo de instrumento, direito processual civil, impugnação ao cumprimento de sentença, rejeição por manifesta intempestividade, ciência inequívoca da decisão que determinou a intimação do executado para apresentação de impugnação, inocorrência, ausência de peticionamento do qual se possa extrair inequivocamente o conhecimento do decísio, erro improcedendo verificado, interlocutória desconstituída. 1. Decisão recorrida que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante sobre o fundamento de intempestividade, por entender o julgador de primeiro grau que o executado, ao protocolar a petição de folhas 632/634, autos na origem, teria tomado ciência inequívoca da decisão de folha 629/631, configurando desse modo o seu comparecimento espontâneo e o início da contagem do prazo para manifestação. Ao analisar o conteúdo da peça em referência, sem margem para dúvidas, é possível constatar que buscou o recorrente reiterar uma discussão que já estava sendo travada antes da determinação de sua intimação para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença. Observa-se que o pleito de folha 632/635 repete quase integralmente o conteúdo da manifestação de folhas 561/564, esta apresentada antes mesmo do pedido de cumprimento definitivo de sentença de folha 609/615. O conteúdo da petição de folha 632/635, assim, não guarda relação direta com a decisão de folhas 630/631. A ausência de referência à manifestação jurisdicional impede o reconhecimento da alegada ciência inequívoca e da consequente deflagração antecipada do início da contagem do prazo para impugnação. Em outras palavras, não é possível considerar o agravante como intimado na data de 7/10/2022, pois não basta, nesse modo, o protocolo de uma petição após a manifestação jurisdicional. É indispensável que do conteúdo do peticionamento seja possível extrair inequivocamente o conhecimento do decísio, o que não ocorreu no presente caso. Ademais, não se está diante de uma hipótese de carga dos autos para a posterior apresentação de requerimento,
já que tramita o feito na origem na forma digital. E o sistema SAGE permite o peticionamento eletrônico intermediário no primeiro grau, sem a necessidade de abertura do caderno digital respectivo. Deve ser reconhecido desse modo o erro improcedente contido na interlocutória ora combatida, fato que motiva a sua desconstituição. Com relação aos demais argumentos, especialmente aos que tratam da necessidade de prévia liquidação e da possibilidade ou não de aceitação do seguro, garantia, as matérias encontram-se prejudicadas em razão da anulação do julgado agravado, devendo ser destacada ainda a necessidade de prévia manifestação sobre os temas por parte do juiz de origem, no momento do exame da impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido e provido, interlocutória recorrida, anulada. É como voto. Eu acompanho Vossa Excelência. O desembargador Carlos. Igualmente o faço, presidente. Resultado, a Câmara, a unanimidade, conhece do recurso para dar-lhe provimento. Chama a julgamento 6.101, apelação número 0200-604-59, 2022, 8060164. Processo é da relatoria do desembargador Carlos Forte. Apelante, Luísa Maria Pereira dos Santos, apelado Claro S.A., advogado, Dr. Marlon da Silva, OAB do Rio Grande do Sul. Ele vai ser online. Com a palavra, eminente relator. Bom dia, doutor Marlon. Doutor Marlon? Parece que não se encontra na sessão. Então eu vou anunciar. O senhor quer chamar novamente, mais uma vez? Muito bem, posso chamar. Não, aqui é do Rio Grande do Sul. Tá online. Então veja, doutor Marlon Silva, veja aí, por favor. Okay? De repente, né? De repente ele pegou o avião e está por aqui. De praia, né? O feito será julgado por demais. Chamo a julgamento agora o 6150, apelação número 0139-256-54-2016, 806-001. Esse é da relatoria do desembargador Everardo Lucena. Apelante, M4 Securitizadora de Créditos S.A. Apelante, apelado também, Josefa Luiziane de Freitas. A doutora Letícia Veras está inscrito pela M4 Securitizadora de Créditos S.A. O doutor Felipe também se inscreveu, mas segundo a doutora Kátia, não está presente. Então, doutora Letícia Veras, por favor. Desembargador Everardo, quando Vossa Excelência terminar aí, Vossa Excelência pode começar. Bom dia, doutora Letícia. Letícia, põe a beca, por favor. A senhoria é advogada do autor? Certo. Não, quanto é apelante e apelado, porque tem o recurso adesivo. Indago se a doutora dispensa a leitura do relatório. Meu relatório? Pois não. Nos autos, a apelação civil interposta por M Securitizadora S.A. e apelação adesiva manejada por Josefa Luiziane de Freitas, ambas adversando a sentença de folha 183/188 dos autos, proferida pelo juiz da 5ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, que em sede de ação anulatória de título de crédito, com pedido de baixa de protesto, acolheu os pedidos formulados pela recorrente adesiva, conforme dispositivo transcrito adiante. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso 1 do CPC de 15, julgo procedente o pedido deduzido com a resolução do mérito para efeito de declarar a nulidade do título de número 300-101 e, por corolário, do protesto cambial, bem como determino a exclusão do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito. Condena a ré, seccionar ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, no valor de R$ 3.000,
corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, súmula 362, e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, súmula 54 do STJ. A título de sucumbência, condena a requerida a arcar com os honorários advocatícios na base de 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC. Em seu recurso apelatório, as folhas 191/202, a empresa M4 Securitizadora, S.A., pugna pela reforma da sentença, aduzindo em síntese que o cheque, porquanto trata-se de título não causal dotado de abstratividade, bastando para sua circulação a tradição ou endosso. 2. A jurisprudência pátria vem admitindo que a ausência de notificação de cessão de crédito ao sacado não isenta de cumprimento da obrigação. 3. Apelante não disporiria de legitimação para figurar no polo passivo da demanda, em vista da culpa exclusiva do Itaú pelo equívoco na indicação do motivo da devolução do cheque, tanto que celebraram acordo no bojo desta lide, com indenização vertida em favor da apelada. O protesto por si, 4. O protesto por si efetuado foi realizado de forma legítima, enquanto exercício regular de direito. 5. Inexistiria ato ilícito a ensejar a condenação em danos morais, contra as razões da apelada às folhas 209/216, sequestrando, em suma, o desprovimento do recurso apelatório. Ato contínuo, a apelada apresentou recurso adesivo de folhas 217/224, postulando a majoração da indenização fixada pelo juiz Acó. Contraminuta ao recurso adesivo às folhas 231/240, pugnando pelo seu desprovimento e ratificando as razões alinhavadas na apelação de folhas 191/202. É o relatório. Vossa Senhoria, com a palavra para sustentação oral no prazo regimental. Obrigada. Bom dia a todos, excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, desembargadores aqui presentes. Bom, antes de adentrar o mérito, é importante destacar que o cheque, como dito no relatório, é um ato não causal. Ele, consequentemente, não se discute a sua origem. Portanto, quem emite o cheque pratica um ato de vontade concordando com a circulação do mesmo. Bom, é importante chamar atenção para a fundamentação da sentença que condenou a empresa M4, ora apelante, à condenação de danos morais. A empresa apelante, sobre a justificativa da sentença, afirma que não houve a notificação do sacado ora emitente, mas existe entendimento dos tribunais superiores, recentemente, que não é um critério absoluto a notificação do sacado emitente. Portanto, isso não isenta o devedor de realizar sua obrigação com a emissão do título. Diante disso, se faz necessário, o nervosismo. Diante disso, deixa que o credor, ora o cessionário, tenha, sim, o direito de realizar a cobrança devido ao inadimplemento daquele título. Quando a empresa apelante M4 recebeu o cheque e foi apresentar ao Banco Itaú referido cheque, esse foi devolvido sob a justificativa da linha 21, cheque sustado ou revogado. Na verdade, deveria ter sido devolvido sob a justificativa da linha 28, cheque furtado ou roubado. Sem essa informação do banco, a empresa M4 realizou a concretização do protesto, agiu de boa fé. Não há nada que impeça do cheque ser protestado sob a linha 21, a justificativa da linha 21, cheque sustado ou revogado. Por isso, diante disso, a empresa M4 realizou o protesto. Houve uma falha de prestação de serviços do Banco Itaú. Tanto é verdade que, após perceber essa falha, o Banco Itaú realizou um acordo extrajudicial com a parte apelada, ora autora, referente aos danos morais, que foi devidamente homologado no juízo de piso. Por fim, conclui-se que a sentença resta clara a necessidade de manutenção para a extinção do processo com resolução do mérito, uma vez que a empresa M4 não colaborou em nenhum momento com o evento danoso à parte apelada. É isso, obrigada. Palavra, eminente relator. Eu passo a leitura aqui do projeto de emenda. Apelação cível, recurso adesivo, ação anulatória de decreto com pedido de reparação por danos morais. Sentença de procedência, recurso da empresa promovida fundado na alegação da sua ilegitimidade passiva.
na regularidade do protesto realizado e na ausência de ato ilícito indenizável. Insubsistência, título adquirido pela apelante via cessão de crédito, assunção das exceções pessoais do devedor. Protesto indevido, negativação indevida no nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, dano moral em ré ipsa, apelação adesiva, pleito de majoração do quanto arbitrado, acolhimento, histórico de condenações em situações assemelhadas, recursos conhecidos, com desprovimento da apelação da empresa promovida e provimento do recurso da autora. Da apelação interposta pela promovida. A legitimidade de causa decorrente da existência de um vínculo subjetivo que implique na sujeição de uma pessoa à pretensão do direito material formulado, por outra, em status acestum passível de postulação em juízo, considerando os elementos constitutivos da demanda, com destaque para a sua causa de pedir, firmada no protesto reputado indevido pela apelada, de título apontado pela recorrente, de rigor, a manutenção da recorrente no polo passivo da lide, com vistas à averiguação da regularidade do seu comportamento em relação à parte autora. Tendo o título protestado sido objeto do contrato de cessão de crédito, resulta evidente que a empresa cessionária passou a responder pela existência, validade e eficácia do negócio jurídico subjacente ao título, podendo ser-lhe opostas eventuais exceções pessoais do devedor. Nessa perspectiva, ao receber a cártula via cessão de crédito, sem notificar o emitente, a apelante assumiu os ônus decorrentes de eventuais embaraços ao recebimento do valor nele retratado, diretamente do devedor, não se desincumbindo, outro sim, de buscar o seu ressarcimento regressivamente quanto à empresa cedente, conforme a previsão do artigo 295 do Código Civil. Do recurso adesivo da autora, a simples demonstração de que o protesto foi indevido é suficiente para a configuração do dano moral, já que este é presumido, e que, nesses casos, a lesão à apelada é notória, dispensada a prova de prejuízo, tratando-se, como bem mencionado na sentença vergastada, de dano in re ipsa, que independe de prova ou reflexos patrimoniais. Cotejando-se os elementos probantes trazidos ao feito e considerando o histórico de arbitramento efetuado pelos tribunais pátrios em situações de envergadura similar, tem-se que o valor de condenação por danos morais em R$5.000 apresenta-se de todo modo razoável aquele fixado na sentença sobre reproche. Decisão reformada no ponto. Recursos conhecidos, com desprovimento do apelo da promovida e provimento do apelo adesivo da autora. É como voto. Eu acompanho Vossa Excelência. E o desembargador Mendes Forte? Primeiro, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela sua sustentação. Obrigada. Essa situação de ficar nervosa, isso é uma coisa absolutamente natural, viu? Não tem ninguém que chegue aí com maior experiência que possa ter que não fique nervoso. Você está respondendo, a senhorita, está defendendo os interesses do seu cliente e o fez muito bem. Então, parabenizando, eu acompanho integralmente o voto do relator. Eu vou proclamar o resultado. Como você disse, esse problema de ficar nervoso, ela só vai ficar menos nervosa quando é a experiência com o tempo. Feliz você que está iniciando agora, né, doutora? Mas aí a gente vai aprendendo a expressão e acostumando assim. Quando eu também fui estrear há 40 anos atrás, tanto tempo, passa por isso. Doutora Então, Letícia, mais uma coisa, você não aparentou estar nervosa, então você fez uma excelente sustentação oral. Muito obrigada. Apesar do nervosismo, porque ele é interno, às vezes. Você está nervoso internamente, mas você não está transparecendo nervosismo. Então, parabéns também pela sustentação oral. Se vier na outra sessão, já está diferente, já está mais familiarizado. Eu vou proclamar o resultado. Bacana, a unanimidade conhece dos recursos para negar provimento e ao apelo da promovida para dar provimento, o apelo da promovida e dar provimento ao apelo adesivo da parte autora. Decisão unânime. Chamo a julgamento agora, a senhora está dispensada. Chamo a julgamento agora a apelação 639, apelação número 0054-135-95, 2021-806-0029. Apelante, Maria Araújo do Nascimento, apelado Banco Itaú Consignado S.A., advogado Henrique Herbert de Souza, é de minha relatoria, doutor Henrique Herbert de Souza. Veio não? O processo será julgado como os demais.
Chama a julgamento o agravo de instrumento, é o 6.6137, agravo de instrumento, agravo interno, número 0621.505, 53.2023, 806.0029, 50 mil. Agravante, Jorge Eduardo Russo. Agravado, Jerônimo de Abreu Júnior. Relatoria do desembargador Everardo. Doutor Flávio Jacinto, por favor. Não? O processo era julgado com os demais. Agora vamos ao 670, apelação número 000374319-2014-806-0120. Processo é da relatoria do desembargador Everardo Lucena. Apelante Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Apelante. Apelado Karine Carla Lima Marques. Advogada doutora Jéssica Ferreira pela parte apelante. Doutora Jéssica Ferreira. Olá, bom dia. Vai ser online, né? Isso. Everardo, com a palavra. Bom dia, doutora Jéssica. Bom dia, excelência. Então, se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Sim, por gentileza. Então, Vossa Senhoria, com a palavra para a sustentação oral no prazo regimental. Obrigada. Bom dia aos nobres desembargadores, muito obrigada pela atenção. Com a sensibilidade dos senhores, a minha colega, pelo nervosismo, eu também quero confessar que é a minha primeira sustentação, estou nervosa, mas quero aqui apresentar as razões da apelação do meu cliente. Trata-se de uma ação de indenização por danos morais e materiais que foi interposta pela senhora Karina Carla contra a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, a qual eu represento. Uma síntese do processo, para os senhores entenderem, a apelada, ela sofreu um acidente automobilístico em 2012 e ela necessitou dos cuidados e internação na Santa Casa de Misericórdia. Em detrimento da gravidade, ela teve um traumatismo crânioencefálico, foi necessário fazer um processo de craniotomia descompressiva, que é retirar um pequeno retalho, né, do crânio para poder fazer essa descompressão e a paciente se recuperar melhor. Em razão desse procedimento, a paciente necessitou ser entubada por 18 dias e, por isso, foi submetida também a uma traqueostomia. A traqueostomia, só para relatar, é um procedimento cirúrgico onde o médico faz uma retirada de um tecido, de retalho de tecido aqui, abre o canal para se colocar a cânula do traqueóstomo, que ele é acoplado a um ventilador mecânico. Acontece que a paciente teve alta, e 4 meses após a sua alta, ela retornou à unidade hospitalar, demonstrando sinais de infecção. Em razão dessa infecção, do agravamento dessa infecção, ela entrou com a ação de indenização por danos morais e materiais, na qual, com todo respeito, o juiz Acó determinou, enxergou que houve realmente o dano e condenou a Santa Casa ao pagamento de indenização por danos morais em R$20 mil. A celeuma e a razão da controvérsia pela qual nós entramos com essa apelação é que o juiz Acó, em momento nenhum, ele justifica qual foi a conduta médica negligente, imperita ou imprudente que teve esse nexo de causalidade com a lesão que a apelada relatou. É importante dizer que, para se caracterizar essa infecção, 2 coisas precisavam ter acontecido e não foram demonstradas nos autos. A primeira, a paciente, ela relata que teve uma infecção que teve origem no ambiente hospitalar em razão do esquecimento de uma gase. Se ela tivesse tido essa infecção de origem hospitalar, a literatura médica diz que uma lesão por origem hospitalar, ela tem sinais clínicos até 72 horas após o registro de algum corpo estranho. A paciente retornou ao hospital 4 meses após, o que descarta por completo que essa lesão, que esse corpo estranho tenha sido depositado no hospital. Segundo ponto é que ela tinha um traqueóstomo. Se houvesse um corpo estranho, se um dos prepostos da apelante tivesse, sim, deixado essa gase na garganta da paciente, o traqueóstomo, ele teria feito alarme, ele teria demonstrado, porque na presença de qualquer obstrução, a cânula que é ligada ao ventilador mecânico, o ventilador mecânico detecta e alarma para que seja feita a aspiração dessa cânula, o que não aconteceu. E terceiro, a paciente teve alta, os documentos médicos juntados aos autos registram que ela não tinha qualquer
sintoma ou indício de infecção, tanto em ausência de febre como exames de sangue, ok. Isso demonstra que a falta de justificativa e de demonstração da presença da responsabilidade civil do médico, ela faz com que não seja possível, né, na nossa visão, a condenação da reclamada, visto ser sua objetivo, da apelante, visto haver a responsabilidade objetiva, que precisa ser demonstrado a culpa do médico, o nexo causal, para poder haver essa responsabilização. Além disso, argumentando, o juiz de piso, ele condenou a Santa Casa no valor de R$20 mil. Como todos sabem, a Santa Casa, todos sabem não, né? Vou trazer aqui aos autos, a Santa Casa é uma entidade filantrópica que tem 98 anos. E, atualmente, a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, ela está sob intervenção municipal. Então, não há mais entrada de recurso. Diante dessa situação, a apelante clama que, entendendo pela continuidade da decisão do juiz de piso, haja a diminuição desse valor. Para concluir, a Santa Casa de Misericórdia de Sobral requer o provimento da apelação com a reforma da decisão, para a retirada da condenação por danos morais, materiais, custas e honorários. Muito obrigada, gente. Desembargador Lucena. Não, passa a leitura do projeto de emenda. Apelação civil, direito processual civil, indenização, sentença parcialmente procedente, conforme disposto no artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil. Erro médico, procedimento de traqueostomia, esquecimento de material cirúrgico, responsabilidade civil da promovida, comprovação nos autos, danos materiais e morais configurados, manutenção do quanto indenizatório, recurso conhecido e parcialmente provido apenas para conceder a gratuidade judicial para apelante. Cuida-se de ação cuja pretensão objetiva é a indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrente de suposto erro médico, ajuizada por Karine Carla Lima Marques, em face da Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Nos autos, a parte autora, ora apelada, relata que em junho de 2012 sofreu um acidente de trânsito que a colocou em grave estado de saúde e, após internação, já em sua casa, teve grave infecção em sua garganta. Sustenta desse modo que o quadro infeccioso decorreria do esquecimento de materiais cirúrgicos, uma gase em seu organismo. A controvérsia recursal resume-se em aferir se a sentença que, com fundamento no artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes perdidos formulados, foi proferida com acerto. No ponto, vide transcrição do trecho relevante da decisão singular, as folhas 427. Aspas. Embora a obrigação de indenizar não fosse presumida, neste caso, restou configurado nos autos a conduta ilícita do hospital, o dano físico e emocional sofrido pela autora, desde a alta hospitalar até o dia da retirada do corpo estranho, deixado em sua traqueia. Consta no feito que, após a cirurgia, devido às sequelas, o autor teve inúmeros prejuízos financeiros, como tratamento realizado com outro médico para a retirada do corpo estranho, danos materiais que devem ser ressarcidos pelo requerido e serem apurados em liquidação de sentença. Em conformidade com a documentação acostada, configurada a falha de prestação de serviço por parte da requerida, tendo em vista que não agiu com o devido cuidado com a paciente, causando muito sofrimento, abalo psicológico e dificuldade de comunicação em virtude do material cirúrgico esquecido em sua traqueia, de forma negligente, fato que exigiu, conforme laudo médico, a realização de uma broncoscopia para a retirada do material. De acordo com o artigo 186 do Código Civil, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano ao outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E ainda, conforme o artigo 927 do mesmo estatuto, aquele que por ilícito, artigo 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Logo, configurados os danos morais, diante da comprovação dos diversos abalos sofridos ante a demonstração da prática de ato ilícito, do dano praticado pela parte adversa e o nexo de causalidade. Quanto ao valor dos danos morais, vê-se que, pois, a requerida hora apelante foi condenada a pagar a quantia de R$20 mil à autora, montante que não se mostra excessivo, mas compatível com o dano suportado, mantendo-se assim a decisão impugnada nesse ponto. Com relação ao pleito de gratuidade judicial, conforme previsto no artigo 98 e 99 do Código de Processo Civil, a concessão do benefício depende de requerimento da parte afirmando a insuficiência de recursos para arcar com custos e despesas processuais e honorários advocatícios,
e desde que feita exclusivamente por pessoa natural, presume-se como verdadeira a afirmação. Tratando-se de pessoa jurídica, contudo, essa sistemática é diversa. Embora possa essas entidades postular e usufruir dos benefícios da justiça gratuita, no momento da declaração de incapacidade, já deve ser demonstrado o preenchimento dos pressupostos, precisamente pelo fato de não ser aplicável a elas a presunção de veracidade, como de forma bastante clara estabelece o artigo 99, parágrafo 3º do Estatuto de Ritos. Deveras, de acordo com o enunciado da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Observe-se, no caso em exame, a efetiva demonstração da condição de hipossuficiência capaz de ensejar a concessão do benefício com base na documentação carregada nesses autos, como os balanços financeiros que atestam a condição deficitária de suas contas. Nesses termos, conheço e dou parcial provimento ao recurso tão somente para deferir a justiça gratuita à parte apelante. É como voto. Eu acompanho Vossa Excelência. Também acompanho, não sem antes ressaltar o conforto que nós temos aqui da expertise do nobre relator relativamente à matéria. Então, acompanho integralmente. Resultado, a Câmara, unanimidade, conhece do recurso para dar-lhe parcial provimento. Agora ao... Chamo a julgamento a apelação 624, apelação número 0050, 526, 27, 2028, 060066. É de minha relatoria. Apelante Maria Luísa Freire Ferreira. Apelado Banco Itaú Consignado S.A. A doutora Gisélia Dantas, por favor. Eu vou falar. Doutora Gisele, dispensa o relatório? Sim. Olha, eu aqui, seu constituinte, foi contemplado, então a senhora dispensa a sustentação oral. Também. Eu vou ler aqui só a parte... ementa processo civil, direito civil e do consumidor, ação declaratória de nulidade de relação contratual com repetição de indébito e danos morais, contrato de empréstimo bancário consignado, comprovação da formalização do contrato juntada da transferência eletrônica em conta de titularidade da autora no valor pactuado, inexistência de ato ilícito passível de reparação por danos morais, recurso conhecido e improvido, sentença mantida. Como voto o desembargador Carlos? Acompanho o voto. Desembargador Paulo Ayrton? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Resultado, a Câmara, unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Agora tem aqui o processo com requerimento de preferência, que é de Vossa Excelência, desembargador Carlos. Apelação 695, apelação 0174 526 42 2016 806001. Apelante Alf Joias e Ótica Limitada e outro. Apelado Condomínio Shopping Aldeota Expressão e outro. O doutor Wilson Rocha, por favor. Com a palavra, o eminente relator. Bom dia, doutor Luiz. Tudo bem? Apelação anunciada. Apelante Alf Joias Óticas Limitada e Alceu Figueiredo Neto. Apelado Condomínio Shopping Aldeota Expansão Sociedade de Serviços Gerais Limitada. Só serve. Requerido Oscar Tadeu Cesarino dos Santos. Direito processual civil e civil, apelação civil em ação indenizatória, responsabilidade civil, condomínio, furto em unidade autônoma, existência de cláusula de exoneração de responsabilidade, artigo 49 da Convenção de Condomínio, aplicação e a observância obrigatória, precedentes, responsabilidade civil não configurada, recurso conhecido, mas não provido. Preliminar. Primeiramente, deve ser analisado o pedido da justiça gratuita
formulado pela empresa autora e seu administrador com base no artigo 4º da Lei 10.60 de 50 e artigo 99 do CPC de 15. Do conjunto documental colacionado aos autos, folhas 288 a 295, é fato incontroverso que a autora apelante, pessoa jurídica de tipo microempresa, após o furto, teve um decréscimo em faturamento por demais relevante. De outro lado, o argumento invocado pela parte recorrida para negar o benefício é o fato de se tratar de uma ação de indenização que gravita um montante de 5 milhões de reais, em que pese a ilação feita, esta não deve ser aplicada e nem constitui parâmetro fixado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. Além disso, como não foi combatido em nenhum documento, entende-se cabível o pedido da justiça gratuita para o presente caso. Ademais, pela tramitação perante o juízo de origem sem qualquer manifestação acerca do recolhimento das custas e ante o pleito formulado nesta seara recursal, tem-se, por consequência lógica, o deferimento expresso da benesse, tacitamente já deferido pelo juiz ACO, ao possibilitar a tramitação da lide sem o devido recolhimento das custas processuais. Pedido preliminar deferido. Analisar-se-á, por conseguinte, a preliminar levantada em contra-razões acerca da ilegitimidade passiva da SOSERV, em razão dela ser responsável somente pela limpeza e portaria do shopping. Contudo, fato que deve ser destacado e não foi enfrentado na sentença é a alegativa feita pelas réis apeladas de não serem responsáveis pela segurança do empreendimento. Compensando de forma mais acurada os presentes autos, observa-se que a parte SOSERV tem como atividade a prestação de serviços de limpeza, higienização, portaria, segurança e mão de obra especializada. Contudo, os documentos apresentados pelas partes litigantes comprovam que a SOSERV, Sociedade, Comércio e Serviços Gerais Limitada, foi contratada pelo shopping para prestar serviço de limpeza e portaria. Dessa forma, a responsabilidade pelo roubo ocorrido nas dependências do shopping após seu fechamento não pode recair sobre terceiro alheio à relação, tendo em vista a ausência de dispositivo legal ou contratual que discipline tal obrigação. Dessa maneira, a empresa SOSERV deve ser excluída do polo passivo da demanda. Tese preliminar acolhida. Mérito. No tocante à responsabilidade civil imputada às partes apeladas, tem-se que a melhor sorte não resguarda o direito da parte apelante. Explico. É que, conforme bem destacado pela sentença, embora notório que os custos de manter uma loja em shopping center sejam, em regra, bastante elevados, e boa parte desses custos decorra do condomínio no qual se encontram incluídos valores relativos à segurança, isso não significa que o condomínio responda por força de lei por furto ocorrido na unidade autônoma do shopping. Tal responsabilidade não decorre de lei, e neste caso concreto, observa-se ainda que a convenção do condomínio expressamente prevê que o condômino, se assim o desejar e às suas expensas, pode providenciar seguro suplementar para suas mercadorias. Eis que, aspas, a declarante e a administradora se eximem de qualquer responsabilidade pelo extravio, deterioração, quebra, dano, furto ou roubo das mesmas, ainda que por negligência, imperícia ou infidelidade de seus empregados. Folhas 537, artigo 49. Tal cláusula, destaque-se, é reputada válida, não se podendo desprezar. A relação jurídica travada na presente hipótese diz respeito a shopping center vendido, no qual o lojista integra um condomínio existente, subsumindo-se, por conseguinte, aos ditames do Código Civil da Lei 4951 de 64. Em caso, pois, há condôminos e não locatários e locadores, não havendo como negar a presença do condomínio horizontal, visto que são vários proprietários de partes autônomas distintas, que também são titulares proporcionalmente à fração ideal de terreno e das áreas comuns. Tudo isso, aliás, é incontroverso nestes autos. A segunda seção do STJ firmou entendimento no sentido de que, aspas, condomínio só responde por furtos ocorridos em suas áreas comuns, se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção. Isso do ministro Ari Pagendler. Assim, pelos dispositivos legais citados, cláusula de convenção de condomínio, que exonera a responsabilidade pelo fato narrado,
precedentes jurisprudenciais sobre o tema, deve ser mantida a sentença de improcedência nos termos da presente fundamentação. Recurso conhecido para a. Deferir em preliminar a gratuidade de justiça à recorrente, b. Acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da parte SOSERV, Sociedade de Comércio de Serviços Gerais Limitada, e c. No mérito, negar provimento ao recurso. É como voto. Desembargador Paulo aí? Acompanho o relator, presidente. Desembargador Everardo? Também acompanho o eminente relator. Resultado: da Câmara, unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Agora vamos ao processo com vista. Em sessão de julgamento ocorrida em 19 de abril do corrente, referente à apelação número 014877927-2015-806-001, de minha relatoria, esteve presente a doutora Maílza Soares Paiva, escrito na OABCE sobre o número 2394, representando a parte apelante. Esteve presente também o doutor Gelber Rodrigues, escrito na OABCE sobre o número 15.456, representando a parte apelada. Ambos os advogados fizeram uso da palavra no prazo regimental. O ato contínuo proferiu o voto conhecendo do recurso para negar-lhe provimento. Em seguida, o desembargador Carlos Alberto Mendes Forte pediu vista dos autos para melhor análise da matéria. O pedido foi concedido e adiado o julgamento. Vossa Excelência está... Sim, presidente. Vossa Excelência com a palavra. Muito bem. Senhor presidente, inicialmente, eu vou acompanhar o voto de Vossa Excelência na primeira parte do voto. Na segunda, eu vou divergir. Explico por quê. Na primeira parte do voto de Vossa Excelência consagra o direito ao advogado em ter seu contrato firmado em razão de percepção de honorários em face de sucumbência, aquele que foi rescindido abruptamente, em fazer o apanhado e o levantamento dos valores pelo trabalho realizado, levando-se em consideração os dispositivos do Código de Processo Civil. O instrumento é onde eu divirjo de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência já consagra esse direito ao advogado de obter essa verificação, esse arbitramento de honorários. Só que Vossa Excelência traz, então, a possibilidade de que isso seja feito processo por processo. E a minha divergência é nesse campo, porque busquei uma jurisprudência farta sobre essa matéria e entendo que o instrumento utilizado pela doutora Maílza, no caso aqui, é o suficiente para que isso possa ocorrer processo por processo em sede de liquidação de sentença. Então, o processo está dividido nessas duas partes. A primeira parte eu acompanho Vossa Excelência, na segunda parte eu divirjo e trago aqui vários precedentes. Então, eu vou ler o voto. Trata-se de recurso de apelação civil interposto por Maílza Soares Paiva, Advocacia e Consultoria, contra a sentença proferida pelo meritíssimo juiz da 29ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, que julgou improcedente o pedido de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizado contra o Banco do Brasil, ora recorrido. Em sessão realizada no dia 26 de abril do corrente ano, o eminente desembargador Inácio de Alencar Cortez proferiu o voto pelo improvimento do apelo, mantendo inalterado todos os termos da decisão atacada. Na oportunidade, diante das argumentações apresentadas em sustentação oral pela advogada patrona da recorrente, resolvi pedir vista dos autos para uma análise mais pormenorizada da questão. Analisando detidamente o conjunto probatório colacionado, verifico haver razão no voto proferido pelo eminente relator, desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, no que tange a possibilidade do advogado perquerir seus honorários, uma vez rescindido antecipadamente o contrato, em caso de pactuação entre as partes vinculada à sucumbência, sobretudo em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito. Contudo, quanto ao meio escolhido para buscar esse direito, necessário se fazer algumas ressalvas. Como destacado pelo eminente relator, a recorrente atuou em mais de 260 processos durante 10 anos em que prestou serviços advocatícios para o banco apelado, não havendo especificação pormenorizada dos atos praticados em cada feito. A par dos fundamentos expostos, entendo ser desarrazoado e desproporcional
a manutenção da decisão atacada, sobretudo porque exigir que o escritório promova 260 ações de arbitramento de honorários advocatícios, por dependência às ações patrocinadas, além de extrapolar os limites impostos pelo princípio da economia processual, ante o elevado valor a ser dispendido, com custos processuais e deslocamento de pessoal, fere os princípios da celeridade processual e da prestação jurisdicional adequada. Nesta esteira, as Cortes de Justiça do país têm se manifestado pela possibilidade de cobrança em ação única, devendo os valores e situações fáticas de cada feito processual serem levantados em sede de liquidação de sentença. A propósito, processual civil, agravo interno nos embargos de declaração, recurso especial, contrato de prestação de serviços advocatícios, resolução culposa, honorários sucumbenciais e indenização, ação autônoma, ex-cliente, atuação em processo administrativo fiscal, remuneração devida mantida. Os precedentes que eu trago aqui são ministro Herman Benjamin, ministro Marco Bruzzi, ministro Marco Aurélio Belize, de novo ministro Marco Bruzzi, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Luiz Felipe Salomão, ministra Nancy Andrighi e ministro Ricardo Vilas Boas Coeva. No caso concreto, a conclusão das instâncias ordinárias, no sentido de que, embora reconhecido o direito às verbas honorárias sucumbenciais, só podem ser exigidas da parte vencida em cada demanda, esse dispositivo contraria a jurisprudência deste Superior Tribunal. E, portanto, deve ser reformada. São devidos, pois, os honorários advocatícios expressamente reconhecidos em sentença, afastando-se comando judicial para que a recorrente reivindique da parte sucumbente em cada processo. Para a definição da responsabilidade pelo pagamento da verba honorária, na hipótese dos autos, não se exige incursão sobre elementos fáticos probatórios, o que afasta a incidência da súmula 7 do STJ. E aqui também trago, então, a colação a uma decisão do ministro Sávio de Figueiredo Teixeira. Trago também, nessa esteira, uma decisão no recurso de apelação do relator Benenício Marcondes, da Segunda Câmara de Direito Privado, que é o nosso caso aqui, de São Paulo. Em sendo assim, adiro em parte ao bem lançado voto do relator, eminente desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, ressalvando a possibilidade de arbitramento e cobrança na forma como requerida, razão porque divirjo e voto pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto, para, em consequência, julgar procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, devendo o valor ser apurado em sede de sentença, de liquidação de sentença. Por consequência, inverto os honorários advocatícios, desta feita fixado em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC e do tema 1076 do STJ. É o voto, presidente. Eu vou manter meu voto por causa do seguinte aspecto. Se existe um contrato para sucumbência, para cada ação, que a parte vá atrás e cobre, e sendo vencida, se ela for vencida, for vencedor, o Banco do Brasil for vencedor, ela vai ter direito à sucumbência que já está no contrato. Então, não se justifica que se cobre por estimativa quando o processo não foi julgado ainda. Meu ponto de vista é esse. Por isso que eu mantenho na íntegra o meu voto. Presidente, só um instantinho. Desculpe a impropriedade aqui da maçã. Mas não se trata de estimativa. Se trata de valor de trabalho efetivamente realizado até o momento do subestabelecimento da procuração. Então, não é estimativa. Não é estimativa, mas se o advogado e o banco é vencedor, até o tanto que ele trabalhou, cabe ao magistrado que aplicar a sucumbência, fazer a divisão dos honorários, por proporção. Então, veja o seguinte, se foi 20%, aí ele faz a estimativa que ela trabalhou tanto, tem direito a 70% e 20%, ou 10%, ou tudo. Depende disso. Aí é dela, é do escritório. Mas eu não estou discordando de Vossa Excelência.
forma nenhuma, não estou discordando. A minha divergência é só acerca do instrumento utilizado para que esse arbitramento seja feito. E, naturalmente, em razão de uma ação de arbitramento de honorários, isso seja feito em sede de liquidação de sentença para cada processo. Sim, mas como isso em vai ser feito. Como se já não é sucumbente, os honorários são sucumbentes? Não, desembargador, eu estou acompanhando o voto de Vossa Excelência na parte que Vossa Excelência trabalha nesse sentido. Estou acompanhando integralmente. Vossa Excelência traz o voto e diz no voto exatamente isso, que é possível haver arbitramento de honorários até efetivamente o trabalho ser realizado, de acordo com o CPC. A nossa divergência é só relativamente ao instrumento utilizado para que esse arbitramento seja feito. E que Vossa Excelência acha, e no voto de Vossa Excelência, que, aliás, eu não vi, quero deixar muito claro aqui, não vi precedentes dessa natureza, que isso seja feito individualmente em ação de arbitramento, processo por processo. A jurisprudência maciça aqui do STJ e das cortes do país é que no sentido de que uma ação, simplesmente uma ação de arbitramento de honorários, uma vez seja julgada procedente, isso seja feito em sede de liquidação de sentença, aí sim, processo por processo. É só isso. Porque eu vejo o seguinte, agora se for inversão, se o Banco do Brasil não for vencedor, automaticamente não tem honorários, né? Não tem. É isso que eu digo, por isso que tem que ser processo por processo. Eu mantenho meu entendimento. Como vota o desembargador Paulo Ayrton? Presidente, é uma divergência bem interessante que está havendo nesse processo e eu gostaria de pedir vista para apreciar melhor. Vista concedida. Não tem mais nada. Todos os demais processos pautados para esta sessão, que foram julgados por voto provisório, agora são considerados definitivos por unanimidade, de acordo com o voto dos eminentes relatores. Considerações finais. Desembargador Carlos. Senhor presidente, a sessão hoje foi curta. Nós não tivemos aqui a presença ilustre da nossa desembargadora Maria de Fátima de Melo Loureiro, está gozando justificadamente, ou com justiça, melhor dizendo, as suas férias. E tivemos aqui a ausência do desembargador Paulo Ayrton, que deve ter adquirido essa gripe quando foi visitar seus parentes em Massapê. O senhor toma muito cuidado, porque visitar o sertão na época da chuva é uma coisa muito complicada, porque tem gripe para tudo quanto é de lado. Muito bem, presidente. Só parabenizar Vossa Excelência mais uma vez pela condução dos trabalhos, desejar a todos um bom dia e um bom restante de semana. Desembargador Paulo. Presidente, renovando meus cumprimentos a todos e parabenizar a Vossa Excelência mais uma vez pela condução dos trabalhos e desejar a todos um ótimo final de semana. Desembargador Lucena. Também só parabenizar a Vossa Excelência pela excelente condução dos trabalhos e agradecer a Deus mais um dia de trabalho em paz e muita tranquilidade. E eu estou com a boca cheia, porque a sessão foi tão curta que não deu tempo para a gente merendar. Desejar que meu amigo Paulinho fique bom. Não vá para Massapê por enquanto, vai ficar bom. E o Dom Lucena também aí, tudo em paz, Carlos, e muito agradecer a todos a presença e até a próxima, se assim o Criador nos permitir. Declaro encerrada a sessão.